E aí pessoal, Roncone aqui de novo. Se você não me conhece, está chegando agora, não conhece a TACMed, dá uma passada, visita aqui a nossa rede social principal, que é o Instagram, TACMed Brasil, e visite aqui nos destaques dos stories aqui, os itens sobre e profissionais, que aqui você vai ter uma ideia melhor aí do que a gente faz, como faz, qual é a nossa proposta, por que a gente está aqui. Bom, esse aqui é o nosso vídeo 1 da nossa série de vídeos, apresentações curtas sobre os IFAKs. Nesses vídeos a gente vai falar aí sobre constituição de kits de primeiros socorros para PH de combate. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco aqui dos tipos de kits, né? Sobre o que são IFAKs, AFAKs e MFAKs. Para falar de kit de primeiros socorros em combate, eu acho interessante primeiro a gente começar falando aí sobre público-alvo nos Estados Unidos, que é da onde a gente tira quase tudo, inclusive os próprios equipamentos, né? Para depois falar especificamente desses kits. Quando a gente fala sobre público-alvo nos Estados Unidos, o que é um público-alvo? É quem vai comprar esse produto, quem vai utilizar esse produto. Então, existem 4 públicos específicos e que têm diferenças muito grandes entre si, então eu acho justo e necessário a gente falar sobre isso. O primeiro grupo de pessoas, ou de público para esse tipo de situação, de material, é o chamado público civil. Público civil é qualquer pessoa, então é a sociedade. São materiais de acesso público, né, de acesso a pessoas comuns, entre aspas. Comuns, entre aspas, porque são leigos, né, não são nem da área de segurança, nem da área de saúde ou emergência. Esse público civil é quando você oferece, por exemplo, um torniquete para qualquer pessoa, para um professor, por exemplo, né? O segundo tipo é o tipo que, numa tradução literal aqui, adaptada para o Brasil, seria APH e resgate. São os profissionais de atendimento pré-hospitalar e resgate, então inclui aí bombeiro, né, os paramédicos, os técnicos de emergências médicas, isso nos Estados Unidos, e aqui os socorristas em geral, né, qualquer tipo de profissional relacionado a PH e resgate, que faz atendimento, portanto, pré-hospitalar. Existe um terceiro público de polícia, então são forças de segurança. Aqui no Brasil representa mesmo polícias, mas eu também uso para qualquer tipo de profissional de segurança pública ou privada. Então eu me refiro a profissionais de segurança, público ou privado, mas que não se refere a forças armadas. Essa é a forma como eu aplico a adaptação desse público aqui no Brasil. E existe o quarto tipo, que são forças armadas, são os militares, né? Então, existem diferenças muito grandes entre esses públicos, em termos de portabilidade, tipo de material, quantidade de material, forma de uso, disponibilidade, e todas essas diferenças precisam ser adaptadas quando a gente monta um curso ou uma consultoria. Seja, por exemplo, é diferente um treinamento para um grupo específico da Força Aérea e para um grupo de guarda municipal, por exemplo, né? E além disso, ainda a guarda municipal ainda é específico para aquela cidade, porque a realidade entre cidades também é diferente. Então a gente precisa fazer adaptações um pouco mais cuidadosas. Para que falar desses públicos? Para que a gente possa, ao longo desses vídeos, aí, apresentar algumas diferenças entre eles, né? Então, o nosso objetivo desse primeiro vídeo é falar sobre o que são esses kits. Essa imagem aqui, ela visa diferenciar aí o atendimento pré-hospitalar convencional do atendimento pré-hospitalar tático, né? Então, o APH convencional se refere aqui no Brasil a socorristas no geral, SAMU, bombeiro, rodovia, qualquer empresa, até mesmo particular. E o APH tático, ou primeiros socorros de combate, APH de combate, são as ações que o operador treinado em primeiros socorros e com equipamento utiliza no caso de um colega ou até mesmo de pessoas que durante uma operação venham se lesionar aí em confronto. É visível a diferença entre os equipamentos para APH convencional e de combate. O APH convencional ele é de grandes volumes, de alta visibilidade, enquanto o APH tático ele utiliza baixo volume, uma alta portabilidade e uma baixa visibilidade, né? O acondicionamento é diferente, as técnicas de utilização e de emprego são diferentes, então tem diferenças assim muito grandes entre esses dois universos aí da urgência e emergência convencional e de combate.
Para falar de kits de primeiros socorros em combate, eu sugiro primeiro diferenciar de dois aspectos, né? Existem kits individuais e coletivos. Kit individual, ele basicamente é o meu kit, que fica no meu equipamento e que deve ser empregado em mim mesmo, seja por mim ou por um colega. E kit coletivo é quando eu tenho um conjunto de materiais que estão ali para serem aplicados em mais de uma pessoa ou em outra pessoa. Fazendo uma comparação aqui, o termo mais comum que a gente acha em kit de primeiros socorros é o termo IFAK, né, o Individual First Aid Kit. Essa expressão ela também pode aparecer aí em alguns fabricantes ou literaturas como Basic Individual First Aid Kit, né, ou como Basic IFAK. O kit básico ele é um kit geralmente bem básico mesmo, um kit pequeno, com pouca coisa, com itens assim. Eu, quando monto a proposta de um IFAK, eu coloco por prioridade, a gente vai falar isso nos vídeos mais para frente aí, mas pode se representar aí por um kit muito básico, como por exemplo um kit que só tem um torniquete e uma tesoura, né? Então é um kit individual básico e ele é empregado aí no próprio operador, né? Geralmente ele é proposto como um kit para estar no meu equipamento e ser usado em mim mesmo em caso de trauma de combate. Aqui um exemplo de um IFAK, né, um IFAK bem básico mesmo, ele contém aí um tourniquet CAT, contém uma bandagem tática, uma gaze não impregnada, uma gaze de metro estéreo para preenchimento de lesão, um par de luva e um Hi-Fin Compact, que é um selo de tórax de portabilidade boa aí, para a gente colocar num kit pequeno. É um kit bem pequeno mesmo, ele tem o tamanho de um tourniquet, com uma profundidade maior, evidentemente. Você vê pelo tamanho do zíper aqui, ó, compare o tamanho do bolso com o zíper. E isso aqui é um kit básico, né? Uma observação é que esse kit da NARescue ele é chamado de MFAK, e o M é de mini, né? De mini First Aid para Law Enforcement, que é para polícias, né? Então ele usa o MFAK, mas não é de múltiplo, tá? Então é de mini. Esse aqui é o único caso aqui que pode confundir um pouco. Aqui tem um outro tipo de IFAK básico, né? Um IFAK da TACMED Solutions, contém um tourniquet soft, uma bandagem tática, tem um par de luva, tem uma cânula naso, tem uma tesoura de resgate aqui, a cânula naso com lubrificante, tem lá um cartão aqui de TC3, então ele é um kit básico também, um kit pequeno, um kit de portabilidade, que é para não dizer que não tem, né? Digamos assim. Na sequência dos IFAKs, da representação do que seria um kit básico, aparece aí em algumas literaturas, em alguns fabricantes, o termo AFAK para se referenciar a um kit avançado. Não existe, é importante falar aqui que não existe uma definição clara do que é o que, ok? Isso daqui depende de interpretação, depende de fabricante, depende de tipo de aplicação, que tipo de operações aquele grupo faz. Então, não há uma forma correta de determinar isso que eu estou mostrando. Essa é a minha proposta, é o que em geral a gente observa aí de informações. Os AFAKs são kits que eles estão aqui, eu posicionei ele exatamente entre o que seria um kit básico e individual para um kit avançado e coletivo. Tá? Então ele é o meio termo entre ser individual e coletivo, ser básico e ser avançado. Okay? Esse AFAK é um kit avançado, ele foi proposto também para ser um kit individual, só que agora avançado, com kits mais avançados, como por exemplo aqui no Brasil eu chamo de kit avançado quando eu coloco elementos de uso médico, como por exemplo a colocação aí de cânula, de dispositivos de descompressão torácica. No kit básico eu coloco só uma cânula naso, por exemplo. No kit avançado, além da cânula naso, tem um kit de cricotireoide. No kit básico eu tenho só um selo de tórax, no kit avançado eu tenho selo de tórax mais uma agulha de descompressão. Então eu uso aqui no Brasil a adaptação de AFAK como avançado em termos de suporte avançado de vida. Assim como o IFAK, em algumas literaturas e fabricantes, ele também é proposto para uso no próprio operador, né? Mas aí ele já começa a aparecer aqui como uso em outro operador, como eu disse, um meio termo entre o que é básico e avançado e o que é individual e é coletivo. Aqui um exemplo de um kit, eu coloquei esse kit aqui especificamente porque ele contém uma agulha de descompressão e é como aqui no Brasil eu entendo
uma definição boa aí para o que é um kit avançado, né? Um kit de uso de suporte avançado. Esse kit especificamente ele contém aqui um tourniquet CAT, uma bandagem tática, tem uma combate gauze aqui, que é uma gase hemostática, um par de luva, ele tem um selo de tórax do tipo HiFin e uma cânula naso com uma agulha de descompressão de tórax. Aqui um exemplo de um outro kit, ele já contém aí um número maior de materiais. Ele é um kit que, embora ele pudesse ter outros elementos nele, mas ele é um kit maior em termos de volume e de quantidade de materiais. Então ele tem aqui, além dessa bolsa, ele tem um tourniquet CAT, né? Ele tem uma cânula naso também, ele também tem HiFin como selo de tórax, ele tem bandagem tática, né? Tem gase de preenchimento, tem cartão TC3, então é um kit um pouco mais avançado, mas eu ainda chamo mesmo de avançado quando ele tem itens de suporte avançado. Então, de novo, não há uma diferença, não há o certo quando a gente fala dessa diferença do que é o que aqui. E o terceiro tipo de kit é o MFAC, né, que é o kit de primeiros socorros múltiplo ou para múltiplas vítimas. Ele é um kit basicamente de atendimento múltiplo, ele não necessariamente é um kit avançado, mas ele tende a ser um kit avançado, e ele é utilizado aqui pelo socorrista tático, né, por um operador específico. Quando me refiro à medicina de combate, o MFAC é a mochila do médico, é o kit maior carregado por um operador específico que vai atender com esse kit outras vítimas. Então, essa é a principal diferença de um MFAC, né? Na minha opinião, a principal diferença é que um IFAC é um kit meu, usado em mim, e o MFAC é um kit do médico usado nas outras pessoas. Enquanto o IFAC é um kit básico, o MFAC é um kit avançado. Aqui um exemplo de um MFAC do tipo mochila, a mochila médica, a mochila do médico, né? Ela contém diversos materiais em diversas quantidades. Aqui esse tipo de material ele tem dois torniquetes aqui nas laterais, então são dois cases de torniquetes, dois torniquetes externamente, mais a tesoura. Aqui atrás ele ainda tem acesso a uma manta de extração, uma maca alpina, né? Ele tem mais dois torniquetes internamente, tem 8 compressas de preenchimento do tipo NAR S-Roll, né? Tem 4 bandagens táticas, tem 2 cânulas naso, 2 selos de tórax, tem 2 talas, ele tem material para queimados, então é um kit maior, né? 5 pares de luva, é um kit utilizado aí por um operador específico. Aqui eu coloquei um outro exemplo de um kit que, diferentemente da medicina de combate em si, em que o operador está indo para uma missão, né, carregando equipamentos que precisam ser o mínimo possível, com a melhor eficácia possível, aqui eu tenho um kit de pronto emprego em edificação. Então esse é um kit proposto para prevenção de múltiplas vítimas em ações terroristas com um atirador ativo. É um kit para ficar... nos Estados Unidos tem muito kit de parede, né? Kit de pronto emprego que fica na parede. Aqui a gente usa só extintor, mas em alguns lugares, aqui às vezes eu implanto em algumas empresas o desfibrilador, mas em lugares mais avançados a gente tem controle de hemorragias na parede também. Então essa é uma bolsa, é um MFAC, ele é também avançado e de múltiplas vítimas, e ele fica na edificação quando, por exemplo, numa escola, se houver um atentado, esse kit está à disposição para atender as possíveis vítimas e diminuir aí a chance de morte dessas vítimas, né? A ideia é que ele não precise ser usado, evidentemente, mas eu não posso deixá-lo de ter o equipamento. Aqui é um outro exemplo de um MFAC, ele também é avançado e ele também é para múltiplas vítimas. Esse daqui é com foco em extração veicular, ele tem dispositivo de extração também, ele monta uma estação de atendimento de vítima, uma prancha que vira uma maca, vira uma mesa, né? Então é um kit também com bastante material. E aqui é um kit bem grande em termos de quantidade de materiais, né? Depois eu vou falar melhor aí sobre as cores e a disposição, mas é só para falar aí da quantidade de materiais disponível nesse tipo de elemento. Isso daqui, quando você consome os itens que são consumíveis de um kit, seja de um IFAC ou de um MFAC, depois você compra itens de reposição. Então aqui é um kit de reposição de um MFAC, de repente eu já tenho uma mochila, por exemplo, como essa, e aí eu compro só os materiais para acondicionamento. Então
aqui a quantidade de materiais de um MFAC. Né? Só um exemplo, como eu disse, não há o correto em o que é um IFAC ou um MFAC. Esse aqui é o nosso quadro resumo. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de kits de primeiros socorros em APH de combate que se fala, mas a sua diferença não é muito clara, é bem estabelecida, não há uma regra entre elas, mas eu sugiro esse raciocínio que eu apresentei. Daqui para cá eu tenho um kit que é individual, que é um kit para ser usado no próprio operador que o carrega, enquanto aqui eu tenho um kit para ser usado em outras pessoas. Aqui eu tenho um kit básico e aqui eu tenho um kit avançado. Esses são os 2 extremos com essas 4 variações. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixe de mandar as dúvidas aí, me manda por mensagem, WhatsApp, direct ou qualquer coisa. Sugestões a gente aceita também. Espero que vocês estejam aproveitando esse conteúdo que vai ser disponibilizado aí na maioria das redes sociais e nas plataformas. Um abraço para vocês e a gente se fala depois. Valeu!